Aconteceu o que a maioria de vocês queria ver aqui no canal. Ah, gente, não é isso não é nada disso não, brincadeirinha. Eu tô com a voz rouca ainda, mas eu já tô super 10. A garganta tava inflamada, agora só ficou rouca mesmo. Eu abri a porta de lá. Eu nunca abro essa porta de lá. E adivinha por que eu abri a porta de lá? Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô fazendo manutenção na casinha. E, gente, eu estou reavaliando. Foi muito bom estar parada aqui. A minha visita, a pessoa que vai viajar comigo chega amanhã. Ó, tá lotado aqui dos motorhome, de gente que tá passando o dia na praia. A pessoa que vai viajar comigo chega amanhã. E, assim, aconteceu o que vocês mais queriam, porque eu estou em tempo real. Eu não tenho mais delay. Isso quer dizer, eu não tenho mais estoque de vídeo. Eu gravo hoje para postar hoje mesmo para vocês. Eu tô fazendo manutenção na casinha. Aqui tá a caixa de máquinas. Tá lá dentro, ó. Ai, gente, isso aqui é muito feio, né? Não é sujeira, não. Porque, assim, eu sempre falo, a minha casa é bagunçadinha, mas a minha casa é cheirosinha, limpinha. Isso aqui eu coloquei um trem aqui colante aqui, um velcro colante. E aí, assim, ó, o peso aqui da almofada, ele desce, fica essa coisa feia. Vou pensar o que eu vou fazer aqui nessa casinha. Mas eu estou aqui na casa de máquinas aqui, eu estou revendo algumas coisas aqui. Porque assim, tá quase tudo desligado aqui na minha casinha. E a amperagem não sobe de jeito nenhum. E quando dá lá para umas 4 horas da tarde, a geladeira desliga. E isso quer dizer, eu não posso colocar nada dentro da geladeira, se ela vai desligar bem antes do sol terminar. Aqui tá marcando 12,7, mas é pouca essa amperagem e fica oscilando a geladeira. Aí eu tô pensando em cortar a tomada dela e fazer uma ligação direta. Isso eu já tinha pensado desde o início, desde quando eu comprei essa geladeira, eu pensei em fazer isso. Vou mostrar pra vocês, ó, o plug é aquele lá, ó, tipo de colocar no isqueiro lá da frente do carro, né? E tá tudo oxidado aqui, não só nessa parte, mas na outra parte, nessa daqui, ó, que vai aqui, ó, também tá tudo oxidado lá por dentro. E isso é por causa da maresia. Então, assim, acho que eu vou embora, hein? Vou embora do... Chega de litoral! 14 meses morando no litoral. Será que é hora de conhecer o interior? Porque, assim, as minhas coisas estão se acabando. E não é só a geladeira, o plug da geladeira. É o microfone. Eu comprei um Holland. Caro! Fiz em 10 vezes de R$ 130. Foi terminar de pagar, o trem quebrou. Por quê? Por causa da oxidação. Porque é claro que eu abro tudo. Porque assim, ó, eu parto do princípio assim, já está quebrado. Pior não tem como ficar. E é muito engraçado, porque quando as minhas filhas eram pequenininhas, isso quer dizer, ó, há muito tempo, no século passado, eu tinha um relógio de cabeceira de cama, aqueles rádio relógio, e aí ele estava quebrado. E o que eu fiz? Eu fui lá e desmontei o rádio relógio, né, para tentar consertar. Porque assim, pior não tem como ficar, porque já está quebrado. Aí eu achei onde estava o defeito, voltou a funcionar os numerozinhos lá do rádio relógio. E para quem não conhece essa tecnologia do século passado, era um rádio que a gente colocava na cabeceira da cama da gente. E ele era rádio e relógio e a gente programava para acordar com musiquinha. É a mesma coisa que vocês fazem com o celular hoje em dia, só que naquela época não tinha celular. E eu consertei o rádio relógio. Só que ao invés dele ir para frente, como assim, ó, meio-dia, meio-dia 1, meio-dia 2, meio-dia 3, ele começou a ir para trás. Ele ia meio-dia, 11h59, 11h58, 11h57. Bom, mas eu consertei. Eu dei um jeito e consertei. Não ficou lá essas coisas, mas o importante é isso, é você fazer, você ir e procurar identificar onde está o problema e tentar resolver. E a água, gente, tome muita água. O verão já está chegando, estamos em dezembro. E independente de onde você esteja no Brasil, essa é uma época de temperaturas muito elevadas. Tome muita água, se hidrate. E bora, eu vou tomar água, peraí, deixa eu tomar água. Senão eu esqueço, eu fico só falando com vocês e esqueço de tomar água. Eu acho... Tenho quase certeza que eu vou cortar essa tomada. Ainda mais que agora eu já sei quem que é o positivo e quem que é o negativo. E tá vendo só? O fio é todo preto. Não tem nenhuma marcação aqui indicando onde que é o positivo e onde que é o negativo. E daí, hein? E agora? O que que a gente faz quando isso acontece? Porque se eu ligar os polos errados, eu queimo a minha geladeira. Porque a corrente 12 volts...
é uma corrente contínua, ela só tem um sentido, ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo. E não tem vice-versa, não é alternada que nem a outra corrente de 110, 220. Então, se eu inverter os polos, eu posso queimar minha geladeira. Aí entra o meu amigo inseparável, ChatGPT. E eu já perguntei lá para ele e ele já desvendou o mistério. Essa ponta aqui, ó, é o positivo e aqui nas laterais é o negativo. Bora lá então que eu vou cortar esse fio. Eita, bagunça boa! É muita coiseira? Não é nada, gente. Eu vivo no minimalismo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui em cima. Olha só pra isso. Aqui também. Aqui, ó. Ah, já foi, hein? Eu preciso ver urgente o que eu vou fazer aqui em cima. Porque tá desse jeito essa abraçadeira aqui. Totalmente oxidada. Tá vendo lá por baixo? É isso aí. Eu estou pensando em fazer um maleiro pra colocar em cima. Que nem meu amigo Eduardo da Fioretta, que viaja numa Fiorino. Ou como a minha outra amiga que tem uma doblô, a Nirce, ela também fez em cima e várias pessoas fazem em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó, é roupa de frio. E fica aqui, porque eu estou viajando desde o sul. Eu saí de uma cidade chamada São José do Norte, no Rio Grande do Sul, e vou chegar em Touros, no Rio Grande do Norte. Então aqui eu tenho cobertorzinho, tem calça de moletom, e eu tenho 2 blusas de frio. E essa roupa eu não tô usando, porque eu tô no Nordeste, mas e daí? Eu não vou jogar fora. E se eu precisar, e tem uma toalha aqui também sobressalente. Gente, é o mínimo do mínimo que eu tenho. Aqui nesse isopor são remédios. E assim, ó, não tem coiseira, é o mínimo que eu preciso para viver. Tem um coco aqui que eu ganhei, ó, custo 0. E tem água, hein? Eu nunca vi um coco para ter água, que nem um coco aqui do Nordeste. Então, assim, a ideia de fazer o maleiro lá em cima, a placa solar vai ficar em cima do maleiro, vai ser a tampa do maleiro. E muitas dessas coisas aqui que eu uso esporadicamente, olha aqui embaixo para vocês verem do jeito que tá. Essa maletinha aqui é uma parafusadeira. Adoro minhas ferramentas. E do outro lado de lá tem caixa de ferramenta. Tem um monte de coiseiras aí que eu uso eventualmente. E tem linha de crochê, porque eu faço crochê. Então assim, eu não tenho onde guardar essas coisas. Parece que a casa é bagunçada? Parece. Às vezes é mesmo, eu não tô nem aí. Eu quero é viver. A bagunça a gente arruma depois. Mas assim, é porque eu não tenho onde guardar mesmo as coisas. E vamos ver. Tem uns outros amigos chegando, eles estão vindo lá de Monteiro, no interior da Paraíba. E eles fizeram um maleiro 10 lá em cima. Inclusive o maleiro deles, aqui nessa parte de trás, tem um suporte para bicicleta que fica meio aéreo. Eu achei super bacana, que talvez possa ser feito aqui também. Porque eu sinto muita falta da minha bike. A casa nem tá tão bagunçada assim. Para dia de manutenção, tá nada. Aqui, ó, tomando solzinho. E bora lá que eu vou resolver essa questão dessa geladeira hoje. E sabe o que é bom? Fui eu mesma que fiz toda a parte elétrica da minha casinha. Então assim, ó, eu sei muito bem onde mexer, o que ligar, o que desligar para funcionar direitinho. E eu tô mexendo aqui nos fios, eu tô vendo se não tem nada desencapado, nada roubando corrente. E aí assim, eu vou tirando um por um, vendo se modifica aqui a amperagem, porque se tiver alguma coisa errada aqui, não vai carregar direito as baterias, vai ficar escapando corrente em algum lugar e não vai dar bom na geladeira. Então, antes de cortar lá o plug da geladeira, eu vou tentar outras coisas. Se não, gente, é cortar o plug. Eu estou quase chegando em Touros, no Rio Grande do Norte, que é onde eu disse que ia chegar nessa primeira fase. Mas eu estou pensando em mudar os rumos das velas aqui, dessa minha nave aqui, dessa minha... mudar e, sei lá, talvez o ano que vem fazer Minas Gerais. O que vocês acham, hein? Porque, olha, gente, eu tava pensando, eu tenho muita saudade da minha família. Eu tenho muita saudade das minhas filhas, do meu neto, meus genros. O genro não tem muita não, né? Mas tem, assim, meus genros são gente boa. E assim, Minas Gerais fica bem perto de São Paulo. Vamos supor assim, eu tô lá pras bandas lá de perto de BH, alguma coisa assim. Ai, deu muita saudade? Eu pego um ônibus, vou rapidinho lá em São Paulo, passo uma semaninha lá com eles e volto de novo pra minha expedição. Porque
Eu tava pensando em tudo isso, assim, ó. Aqui do meu ladinho, bem aqui, eles não estão aqui agora, eles saíram. Ah, é o casal que tava me ensinando a andar de stand-up. Eles são bem novinhos. A Carol tem 22, 24, acho, uma coisa assim. E o Rassis tem 32, é uma coisa assim, é 20 e poucos, 30 e poucos. Assim, em relação a mim, eles são bem novinhos. Então, para eles, assim, é fácil. É muito mais fácil chutar o pau da barraca, porque eles não têm, assim, esses laços, assim, tão profundos. Eu tava pensando nisso esses dias. Uma das coisas que eu estou resolvendo na minha vida é que eu fui abandonada pela minha mãe. A minha mãe veio morar em São Paulo, e eu fiquei em Minas Gerais com a minha avó e as minhas bisavós. E sim, não, eu não fiquei na rua, mas não é a mesma coisa. Psicologicamente, não é a mesma coisa. Eu sempre procurei aquele amor primordial, aquele cuidado primordial que eu nunca tive de mãe. E aí eu venho morar em São Paulo em 83, 84. Eu já estava com 13 anos e eu vim com um propósito muito claro, né? Eu vim para cuidar do meu irmão, dos meus irmãos mais novos, né? Tanto que o meu irmão caçula vai nascer em 84 e eu sou a segunda mãe dele. Que em dia de mãe ele posta lá, né? Eu e minha mãe, ele escreve lá, minhas mães. Mas é uma outra história isso aí. É outra história, gente, que dá pano pra manga, assim. É uma sofrência, assim, que eu tô me curando também dessa outra história. Então, assim, aí eu vivi com a minha mãe, conta aí junto comigo, gente. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu fui 5 anos só filha. E aí, com 18 anos, eu já vou criar a minha própria independência. E com 20 anos, nasce a minha filha mais velha. E aí, dos 20 anos até os 52, 53, eu fui única e exclusivamente mãe. Eu criei as minhas filhas sozinha. Eu separei, Bia tinha 1 ano e 8 meses. Bia vai fazer 21 semana que vem. Então eu criei praticamente as minhas filhas sozinha e sem pensão, viu? De ex-marido. Sozinha mesmo. E aí, assim, eu passei muito tempo sendo mãe, 30 anos sendo mãe. Então essa é uma parte muito significativa da minha vida. Eu sinto muita saudade das minhas filhas. As minhas memórias afetivas com elas são muito grandes. E eu tive pensando em fazer a Expedição Minas Gerais. Primeiro, porque eu sou mineirinha de Coronel Fabriciano. E segundo, porque assim eu posso ficar mais perto das minhas filhas. O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Vocês acham que Minas Gerais merece uma expedição só dela? Vocês acham que eu devo ficar um pouquinho mais perto da minha família? É muito engraçado, porque o vídeo para vocês é às vezes 18, 20, 22 minutos, mas aqui já se passaram horas que eu estou daqui para lá, daqui para lá. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Desde quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu tô escutando assim, ó, que o povo da Paraíba é um povo diferenciado. E eu acho muito bonito eles falarem isso, porque eles falam assim com muito carinho, né? Uma voz muito embargada de emoção ao dizer que eles são um povo diferenciado, que eles são muito alegres, eles são muito sarristas, eles são muito hospitaleiros. Uma comida boa tá sendo difícil, hein? Mas eu tô conseguindo manter algumas metas. E aí eu vejo até as covinhas assim, ó, já estão aparecendo. Eu perdi um pouquinho de peso, mas foi bem pouquinho mesmo. Mas não era nada disso que eu queria falar para vocês. Eu queria falar, sim, eu queria falar para vocês que eu sou uma mulher diferenciada. Mas, gente, eu sou mulher, viu? Eu tenho 3 filhas. Ultimamente eu não tenho tido namorado, mas eu sou mulher e eu gosto de sexo oposto. E por que eu sou pessoa diferenciada? Olha só, não falta de jeito nenhum aqui no meu carro lixa de unha. Mas não é para cuidar das minhas unhas, não, que minhas unhas eu só corto e tá certo. Mas é principalmente para limpar essas conexões, esses eletrodos, esses terminais, porque oxida demais. Será que chegou a hora de eu encerrar a temporada de litoral? Eu vou embora do litoral, eu vou pro meio agora, eu vou pro interior. Vou começar indo aqui pelo interior aqui do Nordeste e depois, quem sabe, hein? Descer a Chapada Diamantina e já entrar em Minas Gerais. Que delícia! Aí começa outra comelança, os queijos, as cachaças,
Os porquinhos lá de Minas com polenta, com canjiquinha. Ai, que delícia! Muitas memórias afetivas com o meu estado natal de Minas Gerais. E meu coração tá assim, ó, balançando para a próxima expedição ser lá em Minas Gerais. O que vocês acham, hein? Me conta aqui nos comentários. O que vocês acham que deve ser o meu próximo destino? Já que esse aqui tá se encerrando. Tô indo embora do litoral. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou. Vou colocar bem de pertinho aqui para vocês verem. Ó, mas já tá brilhando lá dentro. Eu dei uma limpada bem boa aqui. E eu não vou cortar a tomadinha da geladeira não, porque eu acho que isso aqui já resolve já o problema que tava tudo verde lá dentro, lá. Zinabre, eu acho que é isso. É zinabre, gente? Quem conhece? Aquelas substâncias que ficam assim, ó, no polo da bateria. Tô dando um jeito, eu tô aprendendo. Eu lixei bem ali o contatinho, que é uma pecinha de cobre. Já dá pra ver que ficou agora bem brilhante. Agora eu vou lavar aqui com vinagre. E aqui, gente, eu tô falando que a minha casa é limpinha, eu tô falando que a minha casa é limpinha. A minha casa é limpinha dentro do possível. Olha só pra isso. Pera aí que eu vou limpar esse pedaço aqui também. É que aqui não abre essa porta, esse pedaço aqui tá sempre fechado. E o meu fogão é aqui em cima. Aí cai aqui, ó. Mas vamos limpar, vamos aproveitar para faxinar também. Prontinho, a geladeira já tá funcionando. Não precisou cortar. Ali, tá bem aqui, ó, o pluguezinho. Tá limpinho agora. Eu já fiz a faxina ali no cantinho já. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando as minhas filhas estavam em época escolar, em época de ensino médio, depois época de cursinho, época de graduação, eu sempre falei para elas, aprendam, minhas filhas, o saber está aqui dentro da cabeça da gente. Ninguém pode tirar de você. Eu não sabia, eu assim, tinha uma vaga lembrança que era zinabre, o nome dessa coisa que se forma nos polos da bateria, que lá na bateria tem cobre e dentro da bateria tem ácido sulfúrico. Por isso, quando você está num lugar muito úmido, como eu estou viajando no litoral do Brasil, e não só isso, tem a maresia, que são muitos sais presentes nessa umidade. Olha para isso, aqui foi um papel toalha que eu limpei ali dentro, o pluguezinho de ligar a geladeira. Esse verdinho aqui é um sal que chama sulfato de cobre, que é a mistura de sulfato, que vem do ácido sulfúrico, e o cobre, que é a parte metal, que vem do terminalzinho da bateria, ou do terminalzinho aqui dessa tomadinha, onde eu estou ligando a minha geladeira 12 volts. E é muito bacana, é muito legal a gente ter conhecimento. Tá aí, a geladeira tá funcionando, a geladeira é um espetáculo. E para quem quiser, você não precisa ter um motorhome para ter uma geladeira dessa. Uma geladeira dessa você pode levar para a praia, você pode colocar aqui no banco da frente, você pode ligar lá na tomadinha que todo carro tem. Então, é claro, né, que eu vou deixar para vocês o cupom de desconto aqui, ó, no YouTube Shopping, que é a novidade. A gente agora pode colocar o link das coisas que a gente quer recomendar para os nossos inscritos. E também é claro que se vocês comprarem, eu ganho uma comissão, né? Porque é isso, a vida de vendedor é isso, é ganhar comissão sobre as vendas realizadas. Mas é muito bacana, é uma geladeira muito, muito, muito boa. Eu super recomendo. E agora que eu já terminei essa parte, né, que tradicionalmente seria de um homem, eu vou limpar a cozinha. Agora eu vou lavar a louça e limpar o fogão. É por isso que vida de mulher é sobrecarregada, porque a gente acaba fazendo muitas funções. Como eu vivo sozinha aqui no meu motorhome, e tudo que eu posso fazer eu faço para poder economizar, porque eu vivo de uma maneira assim, muito regrada, com um dinheirinho muito curtinho, porque eu não sou aposentada, não tenho pensão de ex-marido, não vivo de pensão de governo e também não sou herdeira. Então, o dinheiro que eu tenho é mais ou menos um salário mínimo e eu tenho que viver dentro dessa minha possibilidade. E tudo que eu posso fazer aqui na minha casa que eu não precise pagar para alguém fazer, eu faço. E isso inclui, né, essa parte de manutenção da casinha. E agora eu vou fazer a parte
da cozinha, de limpar a cozinha. Por isso que a gente acaba ficando sobrecarregada. E a praia tá lá. Hoje é final de semana, nem dá para curtir praia. Durante a semana eu vou. Ah, só mais uma coisinha que eu queria falar para vocês. Tem muita gente que fala assim: ai, dinheiro não traz felicidade. Não, realmente dinheiro não traz felicidade, não. Se você está gozando de plena saúde, o dinheiro, ele manda buscar a sua felicidade. Pronto, é isso, pronto, falei. Porque eu acabei de falar para vocês que eu vivo com muito pouquinho. É claro que se eu tivesse muito mais dinheiro, eu já poderia colocar um ar-condicionado na Preciosa, eu não ia precisar ficar esperando 2 horas da manhã até o carro esfriar para eu poder dormir. É claro que se eu tivesse dinheiro, eu colocaria uma bateria de lítio, eu poderia refazer todo o sistema elétrico da minha casa. Dinheiro é uma parte muito importante da vida. E vocês que são mais jovens que assistem o canal, eu já digo, guardem, aprendam a investir o dinheiro de vocês e guardem dinheiro, porque faz muita falta. Quando você chega lá para os 50 anos, eu fico vendo os meus amigos aqui, todos aposentados. E quem é que tem que estar trabalhando? É claro, eu. Por quê? Porque eu não tenho aposentadoria. Os últimos 30 anos eu passei criando filho, não fiz recolhimento, não tenho aposentadoria e agora eu tenho que correr atrás. E eu corro atrás fazendo vídeos espetaculares para vocês.